nós vamos falar sobre como regularizar um terreno com escritura de posse. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira forma é a originária, a segunda forma é a derivada. Na originária, nós temos aí, entre as formas, a principal é o uso capião. O uso capião, a ação de uso capião, nós temos mais de 36 espécies de ações de uso capião, é a forma que eu consigo realmente regularizar um imóvel irregular, aquele imóvel que eu tenho a posse. Eu tenho mais de 36 espécies de uso capião, porém, na prática nós vamos utilizar 5 espécies. Nós temos o uso capião extraordinário, temos o uso capião ordinário, temos o uso capião coletivo, temos o uso capião de abandono de lar e temos também o uso capião constitucional especial. Essas 5 espécies são as espécies mais conhecidas e mais utilizadas na prática. Interessante, pelo número de posses que nós temos no Brasil, nós não temos tantas ações de uso capião. Isso é muito interessante pela falta de conhecimento e pelo preconceito em relação ao uso capião. Quando eu falo preconceito, todo mundo fala, uso capião é uma ação demorada. Realmente é uma ação demorada. Você que está nos assistindo, toda vez que você utiliza do instituto da ação de uso capião, saiba que você aí é um processo que no mínimo, vai demorar 5 anos. É a média. Pode acontecer demorar menos? Pode. Temos alguns casos pontuais que realmente ocorre a sentença antes desse lapso temporal. Mas em média é 5 anos. E essa ação pode chegar a 12 anos. Depende muito. Professor, depende do quê? De tudo, vários fatores. O local que você está, né? Então muitas vezes você está num outro estado, um outro município. Eu sei que questão de direito é a nível Brasil. Então não interessa onde você esteja. Fato é que você consegue usar o uso capião. Mas o cartório realmente ele vai dar celeridade ao processo ou vai dar morosidade, vai demorar, né, o processo de uso capião. Nós temos aí o prazo, com base na prática, o professor que advoga muito na parte de direito imobiliário, falo com muita propriedade, nós temos ações de uso capião de 5 até 12 anos, isso é uma realidade. Professor, então não vou fazer uso capião, não compensa? Claro que compensa, né? Quem não tem nada, é melhor fazer a ação de uso capião. Nós sabemos que a ação de uso capião, ela regulariza o imóvel, ela transforma aquela posse em domínio, e também dá proteção. Vamos dizer que apareça o proprietário, ou os herdeiros do proprietário, e queiram o imóvel de volta. Se você tem uma ação de uso capião distribuída, de certa forma, o processo em si de reintegração, manutenção, emissão, reivindicatória, ele fica suspenso, paralisado, porque o uso capião é uma ação declaratória e tem que ser decidida antes, né? Então a ação de uso capião suspende tudo. Então posso afirmar para você que o uso capião é uma ação que é utilizada como tese de defesa também dentro da contestação, que é a resposta do réu. Então, falar que o uso capião não serve para nada, não é verdade. Ele consegue regularizar o seu imóvel. Apesar de ser uma ação demorada, já foi mais demorada ainda, mas é uma ação muito importante porque consegue regularizar o seu imóvel. Para quem não tem nada, é melhor ter uma ação de uso capião distribuída, ou seja, você está com a senha na mão da regularização do seu imóvel, tá? Então fique atento em relação a isso. Então nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária, vamos pensar aí no uso capião, mais de 36 espécies. Com o novo CPC, nós temos uma novidade, que é o uso capião administrativo. Esse uso capião é mal regulamentado, agora já começa a ter uma regulamentação melhor, mas fato é que esse uso capião, você sabe que tem que ser totalmente consensual. Como que eu faço uso capião administrativo? É judicial? Não. O uso capião administrativo não usa o fórum. Não uso o fórum. Eu não utilizo o serviço do Poder Judiciário. Eu vou utilizar no uso capião administrativo, certamente, o cartório, o tabelião, né? O cartório, o tabelião, os dois ali, que é através de escritura pública e registro. Esse sistema que é híbrido, porque tem a participação dos dois ali, né? Cada estado tem a sua forma, né? A gente fala do uso capião administrativo. Depende de cada região. Tem uma certa diferença em relação ao procedimento. Esse uso capião é um uso capião que você só vai conseguir fazer quando existe uma situação perfeita. Professor, como assim perfeita? Os proprietários, ou os herdeiros dos proprietários, eles não se negam a assinar a escritura pública para você, que é o posseiro, né, o que possui o terreno. Então isso é fato. Quando eu falo de uso capião, muitas vezes, esse uso capião administrativo foi vendido, né, como a solução de todos os problemas. Muita gente falou, o professor viu isso. Acabou, professor, não vou precisar mais fazer uso capião judicial. Não é verdade, né? O administrativo, ele é muito interessante, ele é extrajudicial, ele é feito pelo cartório, porém, ele não é utilizado com constância. Porque quando a gente fala de uso capião, nem sempre a coisa é pacífica, né? Nem sempre a coisa é resolvida, existe algo consensual, um acordo, nem sempre é assim.
Se você me procura para assinar a posse, uma escritura de posse, né? A escritura, a documentação do uso capião, se eu não concordar, pronto, você vai ter que procurar a justiça. Esse uso capião não pode ter menor no meio, não pode ter briga, litígio, não pode ter incapaz. Então esse uso capião, na verdade 37, né? Ficou 37 espécies de usos capiões, nós temos no Brasil. Esse último administrativo, que não é o judicial, é uma espécie interessante que foi criada, é mais uma alternativa que nós todos temos. Porém, não dá para bater no peito e falar que veio para substituir as ações de uso capião, porque não tem jeito. Na maioria das vezes, 99% das vezes, eu tenho que fazer o uso capião comum, que é o judicial, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Muitas novidades nós tivemos. Uma outra novidade que nós tivemos é o direito de laje, né? O direito de laje também é uma forma de regularizar o imóvel. O direito de laje, existem algumas regras importantes. Para que você constitua o direito de laje, para que você consiga a matrícula do seu imóvel, né? E olha que interessante, o direito de laje não é só a laje, hein? O subsolo também. Ou seja, eu consigo regularizar o imóvel acima ou abaixo quando eu tenho uma entrada individualizada. Ou seja, para conseguir fazer, ser constituído o direito de laje, eu preciso aí realmente ter uma entrada individualizada, senão eu não consigo. Mas fato é que é uma novidade, não tão recente assim, só foi regulamentada. O direito de laje hoje você pode exercer quando você constrói normalmente o puxadinho em cima da sogra, do sogro, do pai, da mãe, ou no subsolo. Você consegue regularizar e ter a sua matrícula. O direito de laje é isso, ter a sua matrícula individualizada no seu nome. Então também é uma forma de retificar, né, corrigir a sua escritura pública, a sua documentação imobiliária. Olha que interessante, ó. Quando a gente fala de escritura de posse, nós precisamos saber que tem a forma derivada também. Falamos da primeira. Professor, qual que é a primeira? A forma originária de adquirir propriedade no Brasil. A forma originária de adquirir propriedade no Brasil, estou falando do uso capião, de forma mais prática. Claro, tem outras também, mas de forma mais prática, mais objetiva, o uso capião se destaca. Na segunda espécie de adquirir propriedade no Brasil, nós temos aí o formato derivado. E aí entre os contratos, nós temos os contratos públicos e os contratos particulares. Contrato público quem faz é o tabelião, só o tabelião, hein? Você que está nos assistindo, corretor de imóveis, advogado, não faz escritura pública, né? E é muito triste, mas o professor já pegou na mão vários contratos, escrito dessa forma o título. Instrumento público. Só que não foi o tabelião que fez. O professor está certo e isso está errado, né? Infelizmente, foi feito por um colega advogado, por isso o professor é muito a favor de se especializar. Quem faz tudo não faz nada, né? Você pega um cartãozinho e tá lá, advogado previdenciário, trabalhista, tributário, imobiliário, civil, família. Isso assusta, né? Porque quem faz tudo não faz nada. Tem que se especializar numa área só, o advogado. E o corretor também. É muito comum o corretor se especializar em imóveis residenciais, imóveis comerciais, né, pontos comerciais. Isso é muito importante para que você fique especialista, expert naquele assunto. Faz toda a diferença. Quando eu faço tudo, eu não faço nada. E por que eu falo isso? Porque aí comete esse erro. Quem faz escritura pública é o tabelião, só o tabelião. Instrumento público é tabelião. Eu, advogado, faço o quê? Faço instrumento particular. Então, não pode inverter, hein? E o colega ainda, né, ele levantou a questão, falou, olha, fiz público para dar mais validade. Como assim fez público para dar mais validade? Isso não existe, né? Cuidado. Quando a gente fala de formas derivadas de adquirir propriedade, nós temos então o contrato de compra e venda, normalmente o pagamento à vista, lembrando que o Código Civil, acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer através de escritura pública para que eu consiga fazer o registro. Lembra você que registro é o cartório de imóveis que faz, escritura pública é o tabelião. Então toda vez que eu faço uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu tenho que pegar essa escritura pública e levar a registro, recolhendo os devidos tributos. Então é assim que eu tenho que fazer. Primeiro contrato compra e venda, o ideal, quando o imóvel ultrapassa aí 30 salários mínimos, que eu faça realmente através da escritura pública. Nós temos o contrato preliminar, um contrato preliminar que está lá previsto no Código Civil, é um contrato típico, né? Típico porque está tipificado dentro do Código, é o contrato que eu uso para fechar um negócio, para amarrar um negócio. Normalmente em 2, 3 folhas. Veio substituir a proposta ou aceite, né? É aquele contrato para amarrar o negócio. Tem o compromisso. O contrato de compromisso é o contrato que você vendeu para mim, eu te dei 200 mil reais e parcelei o resto. Isso é uma hipótese, né? Pode ser uma situação diferente. Você vendeu para mim, eu assumi a posse, só que na hora que eu quitei você, depois de 12 meses eu procuro você e você sumiu. Professor, o que eu faço então? O ideal é fazer a verbação. Toda vez, presta atenção aqui, presta atenção, hein?
Toda vez que eu faço um compromisso de compra e venda, o advogado tem que orientar o seu cliente e fazer a devida averbação, hein? Como assim, professor? Nós temos o registro, transmissão. A averbação são atos da vida. A averbação tem que ser feita para proteger o comprador. Para proteger o comprador. Por quê? Se eu exijo a averbação do vendedor, no compromisso compra e venda, se o vendedor se negar a fazer a transmissão, eu consigo fazer uma ação que chama adjudicação compulsória. Essa ação de adjudicação compulsória é uma ação que eu faço para obrigar o vendedor a passar para o meu nome, tá? Então chama adjudicação, ação de adjudicação compulsória. Essa ação adequada para que eu obrigue realmente o vendedor a transmitir para o meu nome comprador. Então essa é a ação adequada. Professor, eu só posso fazer essa ação se existe averbação, né? Não, não é verdade. Se existe averbação do compromisso compra e venda na matrícula do imóvel, eu posso fazer uma adjudicação compulsória e os fundamentos serão de direitos reais. Olha que legal, hein? Fundamentos de direitos reais, ou seja, uma expectativa de direito. É mais fácil você conseguir êxito na ação. Mas se não foi feita a averbação, nós já temos súmulas a respeito do assunto, né? Já está pacificado, a jurisprudência já pacificou isso. Eu posso fazer uma ação de adjudicação compulsória, mas o fundamento não é de direito real, e sim de direito pessoal, né? Um acordo entre as partes, o chamado pacta sunt servanda, tá bom? Então fique atento em relação a isso, o ideal é que eu faça essa averbação. Olha que interessante, então quando eu tenho uma escritura de posse, não interessa o porquê, o real motivo, uma das alternativas que eu tenho para conseguir regularizar esse imóvel, muitas vezes, é a ação de uso capião. É a ação mais coerente, mais correta e mais adequada. Mas existem algumas situações, se o contrato for de compromisso, compra e venda, essa escritura pública, né, pode ser através de escritura pública ou instrumento particular, o contrato de compromisso, a ação adequada é a adjudicação compulsória, a ação de adjudicação compulsória para regularizar esse imóvel. Volta aqui, hein? O professor falou do contrato de compra e venda, falei do preliminar, falei do compromisso, mas também nós temos a promessa, né? O contrato de promessa, ou instrumento particular de promessa, é aquele contrato que eu faço quando tem uma expectativa de direito real. Como assim, professor? Eu vou construir algo, estou vendendo o quê? O sonho. Eu vou construir uma promessa de construção, é uma expectativa de direito real. Então o nome do contrato adequado, correto, é promessa. Mas nós temos ainda as cessões, né? E as cessões eu vou dividir em duas. Nós temos a cessão de direitos hereditários e a cessão de direito possessório. Vamos ser sinceros, uma coisa é o que todo mundo fala, eu falo também para os alunos. Né? Só compra imóvel com escritura pública. Claro, escritura pública e registro. É o que todo mundo quer, é o mais correto, é o mais coerente, é o mais seguro, gera uma segurança jurídica. Mas posso afirmar aqui que 70% no Brasil é posse, ainda é posse. Professor, por que 70% no Brasil é posse? Porque o brasileiro tem tara por comprar posse. Por quê, professor? Porque é mais barato. Se eu estou comprando um imóvel que custa 300 mil, regular, se eu vou comprar um imóvel por escritura de posse, né, que não posso usar esse termo escritura de posse, porque tem muito cartório que está proibido de fazer cessão de direitos possessórios, normalmente ele é feita por instrumento particular, esse contrato é o único contrato apto a realmente dar validade ao negócio, porque você vende o quê? A posse. O que eu posso comprar de você é a posse. Você não tem o registro, não está no seu nome, não está na matrícula, então só posso comprar a única coisa que você tem, que é a posse. Professor, se eu comprei, qual é o nome do contrato se eu comprei a posse? Cessão de direitos possessórios e afins. Nome do contrato, hein? Cessão de direitos possessórios e afins. É o contrato mais adequado, é o contrato mais correto. Esse contrato é o contrato que eu compro a posse e eu vou ter o que você tem, né? O que você vendeu para mim, a posse. E aí, a posse, esse contrato, no mínimo é um título executivo extrajudicial. Muita gente fala assim, o contrato não vale nada, esse contrato de gaveta. Calma, calma, hein? Não é bem assim. Contrato de gaveta é contrato feito de forma particular, é aquele que não é feito de cartório. Todo contrato particular é um contrato de gaveta. Por que vem esse nome? Porque é um contrato que eu fiz particular, só quem fez o negócio sabe, eu guardo na gaveta. Por isso é chamado contrato de gaveta. Só as partes ficam sabendo no negócio. Porque o contrato público gera publicidade, né? Eu consigo achar, o terceiro consegue achar esse documento público. O particular não. Quem fica sabendo da transação entre particulares? Ninguém, se o contrato é de gaveta. Se for público, descobre através da certidão de propriedade. Agora, se for de gaveta, ninguém descobre nada. Por isso muita gente defende, professor, a hold é uma blindagem patrimonial. Não é verdade, né? A hold pode ser o quê? Pode ser uma forma de ter uma gestão melhor dos seus negócios. A hold de imóveis, né?
Eu tenho vários imóveis, eu crio uma holding, eu crio um CNPJ. Se eu quero organizar o meu negócio, eu tenho 20 imóveis. Eu crio uma holding e faço o quê? Faço a transmissão dos meus imóveis, pessoa física, Júlio, pessoa física, para pessoa jurídica. Isso é a holding. Tem vantagens tributárias, direitos sucessórios, ou seja, na morte, herança, também de gestão, fica mais fácil de gerir o negócio, mas blindagem patrimonial não é. Qual que é a melhor blindagem patrimonial que alguém pode fazer? Realmente é um contrato de gaveta. Porque se você tem um imóvel no seu nome, mas através de contrato de gaveta, quem que vai ficar sabendo? Só o vendedor, né? E as pessoas que você comentou, porque está na gaveta, não gerou publicidade. Olha só que interessante, quando eu falo de escritura pública, tabelião que faz. A escritura pública também pode ser feita, né? Tem muita gente que tem escritura pública de posse. Hoje existe uma dificuldade, hoje você vai ter dificuldade de encontrar um tabelião que faça a escritura pública de cessão de direitos possessórios. Então muitas vezes quem faz isso é o advogado, especializado em direito imobiliário, que sabe o que está fazendo. A cessão de direito possessório é uma escritura pública? Não, é um contrato particular, normalmente, né? Porque hoje você vai ter essa dificuldade em fazer no tabelião. Essa escritura pública, que não posso usar o nome escritura pública, o leigo utiliza, é um contrato, um instrumento particular de posse. Esse instrumento particular de posse, no mínimo, é um título executivo extrajudicial. Ou seja, você pode executar. Executar quem? O devedor. Se ele é assinado pelo credor e devedor e tem duas testemunhas, eu posso executar. Esse documento já é um título executivo extrajudicial. Processualmente falando, já dá para ingressar na fase de execução. Eu não preciso ingressar na fase de conhecimento. Então fique atento em relação a isso. Falar que o contrato de gaveta não vale nada, claro que vale. Sem falar que a escritura pública também é um título de boa-fé. A escritura pública é um título de boa-fé. O formal de partilha também é um título de boa-fé. Assim como o contrato particular, o contrato de gaveta também é um título de boa-fé. Professor, o que é título de boa-fé? É o documento que prova a minha boa-fé. Eu entrei naquele imóvel com boa-fé. Eu comprei de alguém que invadiu, mas eu entrei de boa-fé, eu comprei a posse. Esse contrato ajuda em diversas espécies de usucapião. A mais conhecida é o usucapião ordinário, que exige a boa-fé. Então, cuidado, hein? Falar que não vale nada. Professor, como que eu regularizo, então, um imóvel adquirido com cessão de direitos possessórios? Eu vou regularizar ou com uma ação de adjudicação compulsória, quando esse contrato, na verdade, é um compromisso de compra e venda, seja averbado ou não na matrícula do imóvel. Também existe a opção aí da ação de uso capião, também é a ação muitas vezes mais adequada. Eu vou verificar a posse que eu tenho, pode ser de 5 anos, 10 anos ou 15 anos, e eu consigo transformar aquela posse em domínio. Claro, nas ações de uso capião, nas ações de adjudicação compulsória, vale lembrar que eu posso usar todos os meios de provas de direitos. Quais, professor? As provas orais, ou seja, as testemunhas, o depoimento pessoal das partes, e também as provas documentais. Documental em sentido estrito, que é qualquer papel, documento, pericial também, inspeção judicial do juiz, eu vou pedir que o juiz faça uma visita ao local, isso também é considerado a prova, e a ata notarial, hoje com o novo CPC, também é reconhecida como prova, hein? Quando eu falo dos contratos, você vai estudar ali, do artigo lá 521 para frente, você vai estudar, vai achar vários contratos. Lembra você que nós temos os contratos típicos e os atípicos, né? Contrato atípico é aquele contrato que é uma criação do homem, e muitos contratos são atípicos, a cessão mesmo é um contrato atípico porque é uma criação nossa. E isso acontece com constância no direito, por quê? É normal. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, a lei do cheque é isso. O cheque foi criado para ser à vista, não predatado. O que nós fizemos? Utilizamos mais em virtude de ser predatado, mas a própria lei classifica o cheque como uma ordem de pagamento à vista. Olha que interessante. Cessão de direitos possessórios, você não vai achar na lei, no Código Civil, porque é um contrato jurisprudencial, doutrinário, ou seja, uma criação nossa para conseguir vender a única coisa que a gente tem, que é a posse, talvez, de uma transação imobiliária. Uma pessoa que perdeu a posse de seu imóvel por conta de regularização do imóvel por outra pessoa, ela consegue reaver seu imóvel? Essa questão de posse, ela é complicada realmente, porque a posse eu pago um valor muito abaixo de mercado, então eu estou assumindo o risco. Se eu conseguir regularizar, vai parar no meu nome, não é assim? Acabou, eu tenho um domínio agora. Mas se no meio da ação de usucapião e andamento, outro ingressa com ação, né, talvez reintegração, manutenção, diversas ações que existem, ele pode recuperar a posse. E aí vai ter uma discussão, o que você fez nessa posse, após a perda, né, do imóvel, da posse do imóvel? Você fez benfeitorias? Ah, eu fiz, então se foi de boa fé, você pode cobrar isso, né, pode cobrar isso. Se foi provado que foi de má fé, você vai perder também as benfeitorias. Então tem uma discussão em relação a isso.
Também tem a relação da posse velha, posse nova. A posse velha, você consegue, o invasor, né, o invasor, ou quem tem a posse, consegue se proteger, ganhar tempo judicialmente. A posse nova não. A posse nova normalmente é objeto, inclusive, de tutela de urgência, ou seja, liminar, para tirar o terceiro que está na posse daquele imóvel, tá bom? Então, é muito complexa a questão de posse, né? Fato é que se você perder a posse que você tem, e tem benfeitorias, você pode cobrar essas benfeitorias através de ações indenizatórias. Você pode cobrar, desde que você demonstre a boa-fé. Como que eu demonstro a boa-fé? De diversas formas, né? Normalmente por um contrato de direitos possessórios e afins. Também olha como esse contrato é importante, tá bom?